Vai. Oi, irmão. Boa noite, senhoras e senhores. Galera, mais uma vez aqui reunida para conversar, para trocar ideia. Ótima noite para vocês. Muito obrigado a noite de vocês. Douglas, meu irmão, companheiro, parceiro de sempre, de todas as conversas. E principalmente nossa convidada especialíssima, Heloísa Santiago. Minha irmã, obrigado pela sua disposição para vir aqui trocar essa ideia com você, com a gente, disponibilizar um pedaço do seu dia aí, que eu sei que a gente vive na correria, é corrido. Então, brigadaço pela disposição de trocar essa ideia com a gente. É sempre importante a gente estar nessa troca de ideias, de informação com a nossa comunidade e com toda a periferia do Brasil, que é isso. Obrigado. A gente vai conversar com a Luísa, nossa parceira, nossa conterrânea de Rio das Pedras. É, aproveitando, já falando para Heloísa não, para Douglas, puxar o bonde, a gente já vai já conversar e conversar com a Heloísa. Douglas, meu amigo, ótima noite para ti, meu parceiro. Boa Obrigado noite, por meu estar aqui irmão. também, que eu sei que você está na correria aí, você sempre está no MacGyver, dando um jeito de estar participando, de estar online ao vivo. E é isso, igual a Heloísa está lá, que eu sei onde ela está, já já ela fala. Com você, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Boa noite, Elô. Boa noite, galera. Estamos aí começando mais uma roda de conversa, Conexões Periféricas, nessa série fundamental que a gente faz todo ano. A gente gosta de falar de política, né? Apesar de muita gente não gostar, a gente insiste nesse tema que é fundamental para mudar aí nossa realidade. Então, política é coisa que se discute, é importante a juventude, as juventudes falarem sobre política. Essa é a série Participação Política das Favelas. Participação para além do voto, participação nessa discussão, no acompanhamento, né, na fiscalização e na proposição, principalmente. Então, é uma grande satisfação imensa, uma honra receber a Heloísa Santiago, né, nessa roda que a gente vai falar especificamente sobre juventudes e ativismo socioambiental, né? Eu acho que é importante a gente entender aí como é nós da favela, e Elo é de Rio das Pedras, então hoje aqui está geral de Rio das Pedras, de RP, mas a gente está dialogando com juventudes de outras favelas, de outras periferias também. Então, Elo, muito bem-vinda, muito obrigado. Quero agradecer também ao Núcleo Piratininga de Comunicação, nosso parceiro fundamental, Cláudia Santiago, Luísa Santiago. Quero agradecer ao jornal Abaixo Assinado, Naumir, meu camarada, a GE, né, que sempre colabora aí com a gente, né, e a Cássia é do Conexões, é da GE, provavelmente está entrando aí daqui a pouco, nossa parceira. E é isso, estamos aí para trocar ideia, para conversar um pouquinho. Elô, muito bem-vinda, dá um alô para a galera, se apresenta, né, fala um pouquinho de você, por favor. Ai, gente, eu primeiramente quero agradecer, né, o convite. É muito importante para mim estar aqui e vocês terem me chamado é uma coisa muito significativa. Eu que estou honrada de estar aqui realmente, né? Me chamo Heloísa, né? Tenho 29 anos, moro no Rio das Pedras, desde que me entendo por gente, e sou aluna de escola pública, atuo, né, no ativismo socioambiental do território, junto com as atividades da Agenda Rio das Pedras, que é um movimento social, né, um coletivo que faz diagnóstico dos problemas socioambientais e propostas de políticas públicas a partir da visão do morador. E também sou estudante de biologia aqui na UERJ, né? Passei por conta do pré-vestibular comunitário do Rio das Pedras e estou me graduando, né? Se Deus quiser, eu me formo esse ano. Também faço aqui dentro da faculdade, né? A gente tem contato com diversos projetos de extensão, né? Ligas acadêmicas, e eu participo da Liga Acadêmica de Educação Ambiental da UERJ, a LEDUCA também. Então é isso, assim. Estou aqui para trocar, né? E falar um pouco sobre o ativismo socioambiental e a juventude, a importância da juventude nesse processo. Elô, eu então já vou aproveitar nessa sua apresentação para te perguntar é, que a gente, como é conterrâneo,
todos aqui, nós três de Rio das Pedras, cara, eu tenho essa, essa conexão, que é assim que eu posso falar agora, conexão ambiental ou consciência, não sei, a proximidade, eu não sei. Mas eu tenho uma preocupação um pouco mais específica com a natureza, as coisas. Enfim, essa é a pegada. Eu vou te perguntar: tem algum motivo, alguma coisa te levou, o que que te levou a começar a caminhar por esses caminhos aí? Assim, desde pequena eu já me interessava pela natureza, assim, no geral. Eu sempre falei desde pequena que eu ia ser bióloga. Gostava muito dessa profissão, assim. Eu acho que isso foi meio que uma vontade minha mesmo, e isso foi sendo construído, né? E eu lembro que quando eu fui me tornando adulta, né? Que quando eu fiz o pré-vestibular, eu já era uma adulta já. Tinha 21 anos, 21 anos. E aí eu lembro que eu queria mais, eu pensava assim, eu gosto de estudar biologia na escola, logo vou fazer medicina ou vou fazer enfermagem. Eu ia logo, assim, direto, você gosta de biologia na escola? Você automaticamente vai fazer um curso de saúde, né? Isso era uma coisa minha, da minha cabeça. Não sei se isso é geral, né? Mas aí lá no pré-vestibular mesmo eu fui vendo que existiam outras possibilidades, eu fui vendo que, na verdade, eu não gosto tanto de saúde, eu gosto mais do ambiente, da área ambiental mesmo. E aí cursei, me fiz, né? Eu prestei vestibular para biologia. E assim, essa consciência ambiental, eu acho que eu sempre tive, mas no início ela não era tão politizada. E eu acho que travou para mim, travou para vocês? Travou? Opa, travou? Não, não, tá de boa. Não? Ah, tá. Que Ah, a foi imagem travado. de vocês travaram para mim. Eu achei que. Então é isso, assim, a minha consciência ambiental, ela não era tão politizada, sabe? Então era muito assim de faça a sua parte, vamos fazer Era coleta, mais um lance de conexão mesmo tua natural, de repente, ou não? conexão mais natural. Aí conforme eu fui estudando, né, dentro da educação ambiental mesmo aqui da UERJ, que tem uma perspectiva mais crítica, e aí depois eu posso explicar isso, né? Aí eu fui entendendo que a educação ambiental ela abrange mais fatores, assim, fatores sociais, econômicos, políticos, né? E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, né? Porque aí, aí eu vou me interessando cada vez mais. Você vai se adentrando, você vai vendo, você vai se interessando. E aí é isso, assim. Mas, assim, essa vontade dentro de mim já iniciou desde pequena mesmo. Eu sentia vontade já, sentia essa consciência ambiental já existia já em mim. Douglas, se você tá com a luz. Aí, eu continuo te perguntando, minha irmã. Agora, já na faculdade, já nesse ambiente mais ampliado de visão, isso aí mais para a gente passar uma visão para os nossos jovens, ou uma noção, na verdade. É, quando você chega na faculdade e está direcionado para essa caminhada, né? Analisa esse cenário. Eu digo em relação cara, até que não tá tão mal quanto parece na televisão, ou, cara, é um caos e tudo mais. Fala pra gente um pouco desse, no caso do curso que você resolveu caminhar na faculdade e tudo mais. Eu não E entendi pro muito cenário bem a nacional. pergunta, você falhou no iniciozinho. Perdão, perdão. Você agora que está nessa caminhada, falando da faculdade e tudo mais, da UERJ especificamente, fala pra gente de repente dar uma noção da realidade para os jovens e para todo mundo, para o jovem que quer entrar, né, nesse curso e para a galera, enfim, o social em geral. Esse cenário ambiental, da sustentabilidade, a gente, vou te falar a gente não, vou falar eu,
nunca sei exatamente como usar o termo. É o sustentável, é o ambiental, enfim. A gente preocupado com essa degradação toda, só fica preocupado, porque a gente tem muita informação. É. Você, com esse cenário mais ampliado dentro da faculdade, dentro da UERJ, você pode falar para a gente, para Rio de Janeiro, Brasil, Mundial, enfim. Então, o cenário, a gente é, assim, global, eu digo que é alarmante, né? A gente já tem já os termos de colapso global, né? O planeta está em colapso já. A gente não vai enfrentar um colapso, a gente já está enfrentando, já estamos no colapso ambiental, assim, de colapso climático, né? Então, tem muito essa emergência da gente poder urgentemente mudar as políticas a fim de acabar, não é diminuir, não é reduzir, é acabar com as emissões de gases de efeito estufa, né? Sobretudo as emissões de combustíveis fósseis, porque assim, o planeta já está fervendo, né? Então não se fala nem mais de, não querendo aterrorizar aqui, viu? Mas trazendo assim um panorama global, né? A gente não fala nem mais em mudanças climáticas, mas em emergência climática. Não que assim essa questão da terminologia tem muitas pessoas que usam, muitas pessoas da área que se importam muito com essa terminologia, assim, a fim de debater sobre isso. Acho que a terminologia não é o central da discussão, né? Mas é interessante a gente ver que a mudança da terminologia, do termo, né, traz essa questão de emergência mesmo, né? Então, antes falava muito de mudanças climáticas, hoje em dia já se fala de emergência climática, ou seja, uma coisa que é emergente, que precisa ser feita agora, sabe? E ebulição global. Então, o planeta está fervendo realmente, né? A temperatura da. Ebulição global, Pois é. eu não Então, sei o realmente que isso traz seria. essa questão de precisamos urgentemente mudar as políticas, sabe, mundiais, assim, que não destruam o planeta, não destruam a raça humana, na verdade, né? Porque tá num nível assim que já não é possível mais voltar a ser o que era, sabe? Então é importante mesmo a gente ter, assim, em escala global, o cenário é esse. Aí quando a gente vai vendo assim, quando a gente fala assim sobre o cenário local, né, de uma favela já é outro, o cenário do Brasil é heterogêneo, né? Então, até mesmo dentro de uma favela, o cenário ele é heterogêneo. Vai ter pessoas que vão ser mais impactadas e vai ter pessoas que vão ser impactadas também. Só um momentinho que eu vou ali pegar a chave. Estão batendo aqui no laboratório. É, ela, antes de você falar, você vai falar do meio que no cenário Brasil, né? Sim, sim. Agora. Aí, É, antes de você falar do Rio especificamente, vou te fazer uma pergunta. Então, você fala do Brasil, sim, aí você sim. dá uma pausa para te perguntar. Sim, no cenário do Brasil, a gente vê que tem muita desigualdade, né? Então, tem estados que sofrem que sofrem determinados impactos ambientais e climáticos diferentes de outros, né? Então, a gente vê na região norte muita impacto de desmatamento, né? De grileiros, de latifundiários. Aqui a gente vê, já numa região do Rio de Janeiro, a gente vê muitos impactos de falta de planejamento urbano. Então, também, muitas pessoas. A gente vê que, por exemplo, no próprio Rio das Pedras, né? Já vou lá logo para a escala local, que tem pessoas no areal que só com a elevação do nível da maré, as casas já são inundadas, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo no Instagram de uma loja do areal que a moça teve que fechar porque a loja é constantemente inundada pelo esgoto, né?
porque o rio já está poluído, né? Na verdade, o rio nem é considerado pelas pessoas como um rio, é considerado como valão. E a partir do momento que a maré sobe, né, só a elevação da maré já é capaz de inundar a casa, o estabelecimento da pessoa. Então, esses são os impactos climáticos, né? A gente vê também o aquecimento, o clima muito quente também. A gente vê a chuvas muito fortes. Então, tudo isso são impactos do clima também. E as consequências, obviamente, vão afetar de maneiras desproporcionais. E aí a gente tem essa discussão, né? Que, por exemplo, as condições, ela não é homogênea, né? De acordo com a classe social, com a região que a pessoa mora. Então, até mesmo dentro da favela, né? Eu Cara, vou entrar, Douglas, vai, posso. chama. Não, porque é legal assim, a gente perceber o seguinte, ouvindo a Elô, com toda a propriedade, domínio do tema, né? É bacana porque assim, existe um estereótipo sobre a juventude favelada, né? De que, primeiro, não tem informação, não tem conhecimento, né? É um estereótipo sobre as pessoas pobres, empobrecidas. E, além disso, tem uma questão aí que eu acho que é importante, que é, além da nossa galera conseguir ter acessado à universidade pública, né? Um ensino de qualidade, tem um lance de a gente estar discutindo isso, né? Com mais propriedade. Por outro lado, eu queria saber de você, Lu, como pesquisadora e como ativista socioambiental, como é que você vê a percepção das pessoas ali no dia a dia que sofrem com uma ansiedade climática, né? Que sofrem com esse medo da chuva forte, de perder tudo que conquistou com muita dureza, com muita dificuldade, mas que muitas vezes também coloca essas questões ambientais em segundo plano, né? A não ser a chuva ali, que alaga e é uma coisa assim mais direta, as discussões ambientais acabam ficando em segundo plano, como se fosse, pô, a gente tem uma urgência aqui, que é de comida, de pagar aluguel, e aí essas discussões acabam sendo secundarizadas. Como é que você vê isso por parte aí da população de modo geral e da juventude, né, hoje, como é que ela está se posicionando em relação a isso? Então, realmente, né? Bom, ansiedade climática, só para, não sei se todo mundo sabe o que é esse termo, né? Mas é a ansiedade provocada pelos impactos climáticos. Então, por exemplo, a pessoa que é, vai tem uma chuva, a pessoa está no trabalho, a pessoa já fica ansiosa porque ela sabe, ela tem certeza que a casa dela vai inundar. E aí ela fica essa ansiedade, né? Por exemplo, aquela chuva que deu a previsão de uma chuva vir muito forte. Teve gente que passou mal por causa disso, porque já sabe que vai ser diretamente impactado. E assim, isso é uma realidade mesmo. Eu acho que essa não preocupação, primeiro, que eu entendo super, né? As pessoas que não conseguem vincular. O, tem muita gente que sofre ansiedade climática sem saber que sofre ansiedade climática, né? E às vezes tem até uma arrogância por parte da universidade de achar que essas pessoas não são preocupadas porque não com o clima, porque não querem, e porque há uma despreocupação da população sobre a, o, o clima, a crise climática, sendo que realmente as pessoas elas estão preocupadas, muito preocupadas em sobreviver nesse sistema capitalista. E isso também tem a ver com injustiça social. Né? As pessoas não têm tempo para pensar no clima porque elas estão muito preocupadas, de fato, em se alimentar, em sobreviver, né? Em pagar o aluguel. E assim, acaba que essas injustiças climáticas e ambientais que elas sofrem são postas de segundo plano porque elas são naturalizadas. Então, já é natural a pessoa passar por determinadas situações e ela nem ao menos questiona porque já faz tão parte do cotidiano dela que já é natural. Então, eu acho que o trabalho da educação ambiental crítica é justamente desnaturalizar
essas injustiças para ela ver que, na verdade, o que ela está sofrendo é uma injustiça e que aquilo, ela não deve estar passando por aquilo, entendeu? Essa pessoa tem direito à qualidade de vida. E, assim, à medida que essa situação, esse cenário, ele é desnaturalizado, essa pessoa ela já não vai enxergar aquela situação da mesma forma, sabe? Porque esse sistema capitalista que explora a força de trabalho dessa pessoa também também coloca essa pessoa nesse cenário de degradação ambiental. Então, está relacionado uma coisa com a outra, sabe? A gente tem muito isso. A educação ambiental que eu trabalho na Leduca, né, na Liga de Educação Ambiental, ela trabalha numa perspectiva, um viés marxista, né, que faz essa crítica direta ao capitalismo, porque, na verdade, é um sistema que ele explora o meio ambiente e o trabalho humano também. Né? Ele explora o ser humano e o meio ambiente. Então, é esse sistema que vai propagar esse pensamento hegemônico de que está tudo bem você viver nessa situação e é natural, sabe? E que você sim tem que ser preocupado com muito mais, a sua preocupação é única em trabalhar e tentar sobreviver nesse sistema, sabe? Então, é bem isso, uma coisa está totalmente ligada à outra. Eu acho que quando a pessoa consegue fazer esse link dessa injustiça que ela está vivendo e ter consciência disso, a gente consegue trazer essa mudança, sabe? Pelo menos a gente consegue trocar, sabe? É E assim, eu não fogo, sei se né? eu consegui fazer entender, né? Mas Sim, é fogo, né, Lua? Tipo assim, a gente ouvir o discurso, né, do protagonismo juvenil e tal, muitas vezes questionando a não participação de alguns jovens, de alguns grupos de juventudes, como se todo mundo tivesse a mesma oportunidade. E a gente esquece que a juventude trabalhadora, né, da classe trabalhadora, precisa trabalhar desde muito cedo. Trabalha de maneira informal, de maneira uberizada e tal. E às vezes fica difícil conciliar o trabalho, o estudo, né, ali a família, com o ativismo, que a gente sabe que é importante, mas a gente sabe que nem todo mundo tem a possibilidade de participar. Então é bem cruel esse julgamento, né? E às vezes essas sim. falam, ah, a juventude não quer nada, essa juventude de tal lugar não quer nada, essa não, né? Que desconsidera isso aí que você falou. É Essa. porque também, quando se fala de educação ambiental e de ativismo ambiental, a pessoa geralmente associa, as pessoas, né, a juventude, enfim, associa muito a se prender numa árvore e protestar e se acorrentar, né? E ficar lá, proteja os animais, proteja essa árvore, proteja a natureza. Fica muito também linkado enfim, coleta seletiva, vamos separar o nosso óleo, e assim, discurso somente para aí, sabe? Sendo que muitas das vezes, olha só, é uma coisa muito complicada você trabalhar educação ambiental descontextualizada, né? Que tira de contexto a realidade que a pessoa vive. Porque aí, beleza, tem que fazer coleta seletiva, mas o carro de lixo não passa na favela, não passa dentro da rua da pessoa. Às vezes não tem nem lixeira distribuída lá dentro, entendeu? E muitas das vezes a quantidade de caçambas de lixo não é nem proporcional à quantidade de moradores. Então não tem nem coleta seletiva na onde a pessoa mora. Então é complicado você falar que a pessoa tem que fazer uma horta se ela não tem nem na casa da pessoa, na kitnet da pessoa nem entra luz. Ela não tem espaço, sabe? Ela mora num quartinho. Então, é complicado você fazer essa educação ambiental. E aí, muitas vezes, vem dessas pessoas o discurso de que a juventude, das pessoas que vivem em bolha, a verdade é essa. Porque a gente sabe, entendeu? A realidade nossa de sair para ir trabalhar e voltar e gastar 4 horas no transporte público, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, entendeu? De trabalhar, ralar pra caramba, chegar cansado em casa, às vezes não ter dinheiro para pagar o aluguel, não ter dinheiro para comprar o que se quer. Aí tem muito isso também, de falar de alimentação. Quando a gente fala de alimentação, tem muito discurso
realmente discurso de pessoas que vivem em bolhas, falando sobre alimentação, porque que as pessoas comem não é comida, tem que se alimentar saudável, e muitas vezes a pessoa não tem acesso à alimentação saudável, a alimentação que ela tem é uma alimentação que o dinheiro dela dá para comprar, entendeu? Sim. Então, tem Você muito tocou num isso. ponto, você tocou num ponto muito bom, né? Porque esse processo de culpabilização da galera da favela, da galera mais pobre, sem dar as condições mínimas, é surreal, né? Sábado agora nós tivemos uma ação em Rio das Pedras, foi um mutirão de limpeza urbana, né? Foi puxado pelo Recanto da Areinha, né? Que é um centro social, onde tem a Flávia Lima, o Carlinhos, né? São lideranças de Rio das Pedras, e aí nós, Conexões, fizemos lá um apoio, participamos, chamamos, enfim. E aí, né, fizemos ali, pegamos uma rua, porque obviamente um grupo de pessoas não vai dar conta de limpar toda a favela, então é uma ação que tem o objetivo de conscientizar, de chamar atenção para a questão da limpeza, da importância do cuidado, mas também de maneira crítica, né? Não achando que é nós por nós que vamos resolver uma questão que é responsabilidade da prefeitura, que é responsabilidade do governo, né? E aí, ao longo ali do caminho que nós fizemos, limpando, né, não tem uma lixeira, não tem uma lixeira, né? A gente sabe que não tem coleta seletiva, a gente sabe que a coleta nesses lugares é muito escassa, muito ruim, né? E não é só, mas isso é só na Areinha ou só no Areal, não. Isso é de fora a fora na favela, mesmo nas áreas menos empobrecidas, você pega a Rua Nova, né? Você pega ali perto do Shopping Rio das Pedras, na praça, na própria praça, não tem lixeira. E aí é mole você pegar, não colocar o mínimo e depois, não que justifique, né, jogar o lixo no chão, mas não é isso. A questão é, você não tem nem a lixeira, né? E aí depois, se está tudo sujo, você culpabiliza a população, fala que é porco, etc e tal. Então, são coisas para a gente refletir. Além de todo o processo de aumento da população. A população, né, a favela verticalizou, a espera cresceu para caramba, aumentou o número de pessoas, mas não aumentou a coleta de resíduos sólidos, né? Não aumentou a Sim. intensidade. Tinha que passar caminhão todos os dias, com maior intensidade e tal, porque tem muito mais gente produzindo, né, resíduos sólidos, descartando. Então, são esses fatores que você muito bem explicou para a gente, que não são considerados na hora de fazer esse discurso e na hora de falar de educação ambiental. Isso que você falou da culpabilização é um discurso que ele é propagado até pelo próprio morador. Teve uma pesquisa que a gente fez, né, que a gente participou da PUC, que perguntava quem você acha que é o responsável pelo rio estar poluído. E muitos moradores responderam, os próprios moradores. A pessoa sendo morador, mas é isso que eu te falei, a gente não pode também julgar, isso daí é realmente o senso comum, porque isso é tão propagado que a pessoa reproduz, entendeu? Isso é uma ideia realmente de culpabilização da vítima, porque se você culpa a vítima, você inibe quem realmente é a culpa. Você tira a culpa da pessoa que realmente é o culpado, né? Por isso é E assim, importante ter você e outras pessoas, né, coletivos como a Agenda, produzindo dados, né? Porque isso eu acho que é um outro ponto que eu queria puxar, desculpa te interromper, mas assim, que essa produção de dados, esses dados organizados, são informações para contrapor esse argumento. E não é só contrapor por uma opinião, mas baseado em dados, dados sistematizados e tal. Podia falar um pouquinho disso, né? Por favor. sim, sim, é verdade. É o que dá argumento para a gente poder, né, falar o que a gente vive, porque às vezes a gente falando por si só, nossa vivência, é uma coisa, mas a gente chegando com dados já traz mais propriedade para o nosso argumento, né? Então, é muito importante esses dados serem produzidos também pela própria comunidade. Isso gera um pertencimento também, né? E é complicado, assim, muito complicado essa questão da culpabilização, porque vem da naturalização mesmo do problema, né? E é triste quando você vê o morador reproduzindo isso, né? A gente tenta fazer essa desnaturalização. Ô, Elô, cara, eu concordo
com vocês dois, naturalmente. Mas eu queria trazer uma visão, que é a visão que possivelmente vocês têm, que é a visão do morador, certo? É o morador do trabalho. Que é o que o Douglas falou, também comentou isso, você comentou também, Lu. Cara, a realidade, muitas vezes a gente comenta e as pessoas veem reportagem no jornal, existe o lixo, existe a contaminação na água, a poluição e a culpa do morador, como você bem falou aí, que as pessoas falam. Mas, velho, a gente pouco visualiza o cotidiano. O cotidiano do morador de uma favela parece que é uma coisa. É como se fosse para mim, de repente, deixa eu ver. É como se fosse para mim morar num castelo e ser o rei daquele país, igual numa Inglaterra. É bem isso. Eu não tenho noção. Eu não tenho noção. E para mim, foge muito de informação do que se passa na Inglaterra, porque eu nunca vou ter noção do que é ser um rei de um país. Eu acho que parece que isso é o cenário de uma visão majoritária da população do Brasil. Majoritária não, porque a majoritária é favelada, periférica. Mas parece que é uma visão da, das pessoas que não conseguem compreender o porquê da contaminação, o porquê do lixo, o porquê daquele contexto de educação, daquela amarrado de situações políticas dentro de uma favela. O que eu vou falar agora, eu vou te perguntar, eu vou jogar para vocês com provocação. Rio das Pedras, a gente está falando de Rio das Pedras agora, a gente está falando muito de Rio das Pedras, gente, porém, as coisas, e as situações, os argumentos e as situações que a gente coloca para Rio das Pedras são periféricas, nacional ou que está mundial, tá? Não é a Rio das Pedras, é a que acontece na totalidade. O cenário do morador. Ele acorda às 5 horas da manhã. Eu vou falar como que ele vai se preocupar, ou como que ele vai ter a noção de que isso é a culpa dele, é a culpa do assado. Primeiro, queria te perguntar, antes, na verdade, ia te perguntar sobre a agenda e tudo mais, e sobre a qualidade da água, mas aí eu vou te perguntar, agora não, vou jogar para vocês, antes disso, a preocupação, né? Como que ele vai preocupar? Qual é a ordem da prioridade do morador? Ele tem que primeiro, acordar, lógico, né? Acordar depende do que? Da saúde. Então, ele tem que dar prioridade para a saúde, ele tem que cobrar primeiro o sistema da saúde do Brasil, do Rio de Janeiro. Depois, ele tem que sair para trabalhar, ou ele tem que se alimentar. Cara, é muita questão. Depois ele tem que pegar um transporte público. Ele vai reclamar primeiro com quem? Primeiro com o quê? Aí tá. Aí vai ser atraso, vai segurança dele mesmo. Ele vai chegar até o ônibus sem ser assaltado. Ele vai voltar para casa sem ser assaltado. O que ele cobra primeiro? Aí vamos. Cara, é muita questão, mano. É muita questão. Não tem como falar, mas é a população. Eu sei que quem está distante não tem, de repente, a visão, condição, de repente, de visualizar. Mas cara, eu acho que a gente já está num nível de consciência social, tanto próximo quanto distante com a internet. Velho, pelo menos o mínimo ali, o mínimo de noção do que acontece, de quem é a culpa, né? De como funcionam as coisas. Eu acredito que a gente, aqui dentro, prioridades. Aqui dentro, no caso, de qualquer favela. Qual é a prioridade de uma favela, de um cidadão de uma favela? Primeiro, sobreviver. Dentro da sua própria favela, dá para sobreviver? Naturalmente, só você acordar e saindo para ir trabalhar? Cara, não dá, mano. Não dá. Primeiro, aí eu ia trazer o assunto da água, Elô. Já falei, pai, que não vomitar muita coisa, mas aí vou vomitar coisa demais e não dá tempo para falar. Eu queria falar sobre água. Cara, a gente tem muita coisa para se preocupar, velho. Aí tem a saúde, tem a segurança, que, vai matar de qualquer forma. Só que a gente tá dentro de casa.
dentro de casa e vai o Rio das Pedras. A gente está só querendo ficar em paz. A gente bebe uma água de Rio das Pedras, Elu. A gente está tranquilo, cara? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Em casa, velho, muita preocupação, tanta preocupação, mas beber um gole d'água em casa, a gente está em paz? Pois é, muita preocupação mesmo. Olha, eu tô rindo, mas é de nervoso mesmo, porque realmente é muita preocupação. Enfim, segurança alimentar, né? E a qualidade da água é um dos pontos mais cruciais, assim, de impacto, porque a água, ela é contaminada, né? Então, a gente percebeu, quando a gente foi fazer a pesquisa de campo da PUC, né? A gente foi pesquisar sobre o perfil dos moradores, também fizemos a análise da água, né? Teve parceria, essa pesquisa também teve parceria com o laboratório da UFRJ, de limnologia, que foi o que analisou as águas, né? Essa análise precisa ser feita novamente de maneira mais completa, mas, assim, de início, a gente viu que a água do Rio das Pedras ela é bem contaminada. Sobretudo no Pinheiro, assim, os canos de distribuição de água eles passam por dentro do esgoto. Então, a quantidade de fósforo e nitrogênio, que são compostos presentes, né, no esgoto, no geral, está altíssimo, elevadíssimo. E assim, eu lembro bem, isso foi bem marcante na hora da divulgação dos dados lá na PUC, né, na apresentação dos dados, que eles usaram como controle, como referência, a água da privada do laboratório. E tinha muito mais nitrogênio e fósforo na coleta da água da bica do Rio das Pedras. Então, óbvio, isso foi um recorte do dia, né? A gente fez a coleta nas sub-áreas, Pinheiro, Área 1, Área 2, Areinha, Central, né? Que a gente chama a região central, aquela parte da Rua Velha, Rua Nova, né? E, assim, foi bem alarmante, sabe? Eu acho que a gente não está em paz nem em casa. Nem em casa a gente está em paz, porque a qualidade da água é péssima, né? O esgoto também não tem tratamento. Então, você vai sair na rua, você pô, chove no Rio das Pedras, alaga, você pisa no esgoto, a contaminação de você pegar uma doença de pele, entendeu? Até mesmo as pessoas que moram na beira do rio, no final do areal, tem a contaminação também, o risco de contaminação por doenças de pele, doenças gastrointestinais. Então, a saúde é diretamente afetada, sabe? Eu acho que, assim, realmente são muitas preocupações, mas à medida que você reconhece que isso não é natural, você não merece estar passando por isso é uma injustiça, isso te revolta, e essa revolta ela pode ser usada numa transformação, né? Na gente de unir forças, é isso mesmo que o Douglas falou. O Douglas tinha falado, é pesado, né? A gente não consegue dar conta individualmente de fazer essa transformação da limpeza do Rio das Pedras, da limpeza do rio, realmente não compete a gente como indivíduo. Não só porque, não é a gente que tem que resolver. Realmente não é a gente que tem, mas mesmo se a gente quisesse resolver, a gente não daria conta. Porque é algo muito estrutural, entendeu? Então, a gente tem que se organizar. É a importância dessa ação como coletivo mesmo. À medida que a gente reconhece que isso não é justo, né, que isso é uma injustiça socioambiental e que isso não é natural, a gente vê isso como uma coisa que a gente precisa se organizar contra isso, né? Então, acho que a agenda ela atua diretamente nisso, sabe? Né? É esse movimento que a gente faz da agenda. Oi, Elô, a gente, enquanto população, antes disso, sim ou não, tá? É papo para a gente confirmar ou, pô, deixar tranquila, ou de repente alertar de uma defesa para a galera começar a se mobilizar de uma forma mais estrutural aqui, mais ampla. Sim ou não? Eu posso falar
para minha vizinhança que a gente está bebendo água, quem pega do filtro da sua própria torneira ou da sua bica, água de esgoto, Olha, é muito forte, né? Eu aham, acho é a sensação que que eu tenho depois que eu recebi eu a sou, primeira informação, Elo. Não sei eu se você me entende. sou, eu sou bióloga, né? Então eu gosto muito da palavra depende. Na biologia, nada é absolutamente sim ou absolutamente não. A gente é, usa muito o termo, porém depende, né? Vamos lá. Então vamos usar para o bem-estar de uma comunidade. Se dá Assim, para colocar assim, eu não quero te complicar, tá? Eu só quero tentar deixar claro para gente, para a galera daqui. acho assim, é uma água que ela recebe contribuição de esgoto. Mas falar que você, assim, é meio alarmante, porque isso desespera a população, né? Então, quando eu recebi essa informação, esse dado, eu fiquei em choque. Toda vez que eu bebo água lá em casa, eu fico, meu Deus, isso mexe com a pessoa, entendeu? Então, eu acho que a gente também vê isso muito eu aprendi isso na educação ambiental, né? A gente não pode, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, a fim de não aterrorizar a pessoa, sabe? Então, acho que falar Entendi. que a pessoa bebe esgoto é muito forte. Não, entendi, É entendi. importante passar isso para as pessoas e, assim, não só passar essa informação e pronto, fica com essa informação e lide com isso, mas falar, olha, então vamos tentar agir nisso, vem junto com a gente, tá revoltado com essa situação, vem para a discussão junto com a gente, vamos participar disso daqui, vamos mobilizar isso daqui. Então, eu acho que essa informação ela sempre tem que estar acompanhada desse, né, dessa inclusão, dessa coisa, assim, porque senão a gente se desespera, cara. É isso que você falou, a gente recebe porrada de tanto lado que senão, caraca. Elo, sabe por que eu te provoquei dessa forma extrema? Eu sei que eu falo isso. É porque eu venho conversando com o Douglas há um tempo e com algumas pessoas mais próximas, que, velho, a gente tá sem uma representação comunicativa, não sei de alguma forma, só que a nossa comunicação ela tem que ser melhor feita, muito melhor feita. Aí quando a gente começa a analisar muito um termo, eu não estou falando que está errado, a gente tem o cuidado que tem que ter, porque senão a estratégia vai por água abaixo, lógico. Só que a gente alisa tanto às vezes a ponto de passar para uma pessoa que não é tão grave. Aí eu te Não, botei essa provocação, mas para a gente, cara, qual é a real situação? A gente tem que se preocupar? Não tem. Compra água, pode beber água, entende? É mais ou menos assim, revoltado, mas mais para esclarecer, tá ligado? sim, sim, não, claro. Não, de fato, a importância da comunicação está nisso, em você passar sem você dar essa imagem de que tá, pô, a situação tá muito alarmante, assim, ferrou para todo mundo, entendeu? Para não dizer outra coisa, pronto, acabou nossa vida. E também não chegar a falar que, ó, tá assim, mas não tá tão ruim, não, tá ruim pra caramba. Mas a gente tem que precisar saber falar, por quê? Obviamente, eu vou te dar um exemplo aqui. Tem, imagina só, eu já tive contato com pessoas assim, da biologia, tá? Biólogos que vão dizer, sem assim preocupação nenhuma, vocês bebem água de esgoto. E é assim, a favela é assim. Então, é uma pessoa, por exemplo, se eu fosse uma pessoa completamente numa bolha, moradora do Leblon e etc., nada contra os leblonenses, na verdade tem um pouco contra sim, mas assim, se eu morasse numa bolha, se eu vivesse numa bolha, eu não ia ter problema nenhum de falar assim, vocês bebem água de esgoto. Isso é muito forte, por quê? Eu sei o impacto que essa informação teve em mim. Eu moro no Rio das Pedras, eu bebo essa água. Então eu sei o impacto que isso teve em mim. Talvez isso causasse uma ansiedade tremenda a ponto de eu ignorar essa informação. Isso é muito forte para eu lidar agora. Eu estou com tanto problema, isso é muito forte. Não, esse pessoal está exagerando.
Então, isso gera uma reação também. Então, é importante a gente ter cuidado com o que a gente fala, mas, ao mesmo tempo, passar a mensagem que a gente quer passar. É essa aí que está o desafio, né? A gente tem que acolher, a gente não pode simplesmente dar, isso a gente chama na educação ambiental de ecoterrorismo, né? Você fazer educação ambiental através do terror mesmo. Então, o mundo vai acabar, vocês estão bebendo água de esgoto, o mundo vai acabar, é isso, vamos fazer alguma coisa, mas isso gera uma ansiedade também. E a gente tem, assim como a gente está conversando a gente está conversando aqui desde o início, a gente lida com tantos problemas que, caraca, precisa ter um cuidado para falar também, sabe? Porque senão a gente enlouquece, a gente fica biruta, sabe? E assim, eu sei o impacto, eu falei dei essa resposta justamente porque eu sei o impacto que esse termo, né, que essa frase tem em mim. Então, eu tenho uma empatia porque eu vivo, né? Eu vivo nisso. Então, assim, Sabe que foi isso que chegou. Foi esse é, termo que chegou. pois Eu é. não sei se foi do mesmo grupo, mas foi o termo que chegou para mim. Não, Doideira. assim, eu entendo. E, de fato, é uma coisa assim que, quando a gente está muito revoltado, a gente tem essa, né, essa necessidade de, caraca, tem que acordar as pessoas, porque isso aqui. Mas conforme a gente vai vendo, né, a situação, a gente vai vendo que a comunicação ela é muito importante também. Então, é, é importante assim, a gente saber falar também e falar com o público certo também, né? Então, com as crianças vai ser um tipo de comunicação, com os adultos vai ser outro tipo de comunicação, com os jovens, adolescentes vai ser outro tipo de comunicação. Então, tem isso também. Mas o que você falou, a gente bebe uma água que tem contribuição de esgoto. Isso aí não é possível negar. Para passar para o Douglas, depois dessa pergunta, rapidão. Você faz parte da agenda do Rio das Pedras, minha irmã. Aí, fala para gente prioridades dessa agenda. Tem alguma prioridade? É uma parada meio que apareceu, vocês estão ali atuando em cima, como é que funciona? Então, a agenda, ela tem como inspiração, né? Todas as favelas, a maioria das favelas, elas têm a sua agenda própria. Então, existe a agenda, enfim, existe várias, tem a agenda de Realengo, tem a agenda é, de São Gonçalo, tem vários tipos de agenda. E as agendas, elas vêm da inspiração da agenda mundial da ONU, né, que são as agendas dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para 2030. Então, são objetivos como combate à fome, etc. São objetivos mundiais, né? A gente sabe que, como a gente falou aqui, né, os problemas ambientais eles não são homogêneos, né? Então, as favelas, cada favela tem suas necessidades específicas, tem esses problemas específicos que enfrentam, alguns em comum, mas alguns específicos de cada território. E a Agenda Rio das Pedras, ela trabalha como o tema principal, né, o objetivo principal é o socioambiental, especificamente o saneamento básico. Então, a gente trabalha com isso, mas também temos, por exemplo, os objetivos de trabalhar também a memória do território, né? Então, a gente está hoje tentando montar um acervo de memória virtual, né, do Rio das Pedras, porque a gente sabe que a comunidade ela tem essa necessidade de saber nós moradores temos necessidade de saber a história, de se conectar com o território, sabe? Essa não é o objetivo principal da agenda. O principal é o ambiental, o socioambiental, especificamente saneamento básico. Porém, a gente também está trabalhando em outras coisas, né? Em outras metas da agenda. E a gente vai lançar a nossa agenda física. Como que é a agenda física? O que seria? A agenda física são esses dados, né, por exemplo, vai entrar os dados da PUC, que a gente ajudou na pesquisa, né? A gente pesquisou, a gente participou, elaborou a pesquisa junto com a PUC. Vai entrar os dados, vai entrar
coisas sobre território. Vai ser um livro, né? Uma agenda física, onde vai ter escrito todos os problemas que nós, como morador, identificamos, um diagnóstico dos problemas socioambientais e as propostas de políticas públicas que, através dos moradores, da discussão dos moradores, através das oficinas que nós fizemos e através de discussões, né, também coletivas, a gente propõe, né? A ideia da agenda é propostas de políticas públicas que partem a partir do território, né? Que o morador tenha como necessidade, né? Então, não é uma política que vem de fora para dentro, mas é uma proposta que vem de dentro para fora. E a ideia é justamente essa, né? Na verdade, o ideal seria que a comunidade ela participasse, né, de maneira interativa, participativa, né, da elaboração de políticas públicas, né, que fosse uma coisa dialogada. Infelizmente, muitas vezes é de fora para dentro. Então, a prioridade do morador não é respeitada. Douglas, meu irmão, se você não abrir esse microfone, eu vou continuar. Eu estou dando uma olhada aqui nos comentários e queria trazer a galera Manda. para interagir com a gente. Tem uma galera acompanhando. Deixa eu dar uma. Vou ler Tem aqui quantas para pessoas? vocês. Só para ter ideia. Ah, tinha umas 15, vai variando, 15, 20, aí cai, aí, enfim, né? Vai dando aquela variada, porque esse horário, muita gente está chegando do trabalho. Então a Uhum. galera vê muito depois. Como fica salvo aqui na página, e depois, galera, a gente sobe para o canal do YouTube, tá? Do Conexões. Então dá para ver tanto no YouTube como no Facebook. Eu sei que tem uma galera que acompanha pelo Facebook, mas tem gente que já não usa tanto, então dá para ver também no YouTube. Aí depois vocês podem divulgar para os amigos. Flávia Lima acompanhando aqui, Cláudia Silva, Dareinha. Flávia perguntando cadê a lixeira de Rio das Pedras, né? Ela que tocou, que organizou o mutirão, né, no sábado passado. Dona Luísa, dando boa noite pra gente. Catiana Carvalho. Catiana, Catiana tá falando aqui, ó, que já tá apavorada em relação à água, não tem para onde correr, já apavorou. E que é, questionando, né, que a Iguá dá um laudo de potabilidade da água e aí, se a gente questionar, eles ficam revoltados e negam, né? Essas informações são coletadas, são pesquisadas. Então, é importante cada vez mais a gente amplificar essas pesquisas para, né, Será ter que mais os força ainda dados para estão expostos questionar. já, Elô? Oi? Essa pesquisa já está exposta já para combater Ó, esse argumento dele? essa pesquisa da água, ela tem que ser feita novamente. Por quê? Ah, entendi. Ela não pode ser postada agora, porque foi feita uma coleta num dia só. Então, é um recorte daquele dia. Para a gente poder Entendi. postar essa pesquisa, a PUC vai fazer de novo, tá? A gente conversou com o Departamento de Sociologia da PUC e eles vão fazer essa pesquisa novamente aqui. E aí tem que ser feito durante alguns dias, várias coletas, entendeu? Para a gente poder ter um panorama assim mais concreto, sabe? Porque fazendo a coleta em um dia só é um recorte daquele dia, entendeu? Você Sim. fala para gente E que se aí, precisar de mão de obra ou de potinho para coletar, não falta gente e nem potinho. A gente está aí para fazer e a gente larga lá a água amanhã. Tá? Mas é isso. Douglas, vai lá, irmão. não, vale lembrar que, assim, vale lembrar que a galera que o Adão Osdayan, por exemplo, cria de Rio das Pedras também, né? Um geógrafo e pesquisador da parte hídrica, também chegou, já pesquisou bastante sobre o Rio das Pedras e fez essa amostragem de maneira mais cotidiana, então tem dados aí. Tem dados aí. Aquela pesquisa da PUC foi uma coisa mais pontual, né? Precisa sistematizar e tal, mas tem informações aí para poder trocar com a gente. Deixa eu continuar aqui, ó. A Flávia gritando aqui, como? Eu vou falar sim da água contaminada, então não vamos calar, não. É, o Até da Felipe, riminha, mas tem que ter cuidado, Virlândia, não, é, Flavinha. Felipe Andrade, camarada do Pinheiro, tá falando aqui, ó, onde encontro os dados atualizados sobre a qualidade da água de Rio das Pedras, né? Você já tem isso atualizado, alguma pesquisa? Foi o que a Elô falou, depois ela pode comentar de novo. Ele está discordando aqui de não fazer alarde,
né? Se temos dados mostrando que há problema, temos que focar na resolução. Mas é bom lembrar Patrick, também, que Patrick a Elô falou agora, Oliveira, que a nosso gente não está irmão, com os dados ainda, né? Concretos, então é Tá com importante os falar dados isso. ainda. Por isso que O não... Douglas participou da apresentação da PUC, né, Douglas? Tu viu? participei de um dia de pesquisa de campo também. É porque, assim, aquela coleta para pesquisa foi feita de maneira mais pontual. Mas com certeza existem outros levantamentos, né? Porque, assim, tem muita gente pesquisando. Assim como o Adão, por exemplo, já fez uma pesquisa lá atrás. Então, acho que é contrapor esses dados e atualizar e tal. Com certeza fazermos outra pesquisa de maneira mais aprofundada. Uh, Patrick, dando boa noite aqui, pedindo para falar mais alto, agora que eu vi. Por isso que eu estou botando aqui o microfone aqui próximo. Pô, galera, obrigado aí pela participação, pela interação aqui com a gente. Muito bom a gente poder estar trocando essa ideia. uh, Eu quero puxar uma pergunta, por favor, uh, para a Elô, porque a gente começou agora, né, Elô? Teve início aí, por parte do Estado, a despoluição da Lagoa de Jacarepaguá. Queria saber, você como pesquisadora, ambientalista, né, bióloga, quais as suas expectativas, né? Uma grana violenta que está sendo investida e tem que ser mesmo, porque é importante. Por outro lado, a gente vai precisar acompanhar, porque é muito dinheiro e essas empresas às vezes não têm transparência, né? A gente está ligado nisso. Que em outro momento lá atrás, não me lembro agora de cabeça o ano, mas também foi feito um grande investimento para fazer esse processo de despoluição e nada aconteceu. Nada aconteceu, o dinheiro sumiu e está lá do jeito que está, a gente sofrendo. Então é importante a gente estar de olho, acompanhar, participar, né, para que o dinheiro não vá pelo ralo, pelo rio afora de novo. E o que você acha, né, além das expectativas, do impacto desse processo no nosso rio, né, no rio que dá nome à nossa favela? Então, bom, a gente tem que ter esperanças, né? A gente não pode também, mas é isso, é bem isso que você falou. Precisamos estar sempre monitorando, sabe? A gente tem que estar sempre a par disso. Realmente, a gente precisa mesmo ver isso, porque é, o rio, ele muitas vezes, né? Essa despoluição ela acaba ficando só limitada à dragagem, sabe? E na verdade é preciso mesmo a gente ver o que se precisa fazer para diminuir realmente a poluição, porque de fato essa dragagem do rio, né, e até mesmo da lagoa, ela precisa ser feita de maneira mais contínua, né? Acaba sendo em situações esporádicas. E assim, eu particularmente não estou muito a par, preciso até mesmo ver como é que está esse andamento, né, da despoluição da lagoa, mas assim, tem uma conexão direta com o Rio das Pedras, porque, se eu não me engano, o Rio das Pedras, ele está numa planície abaixo, né, então a, a limpeza realmente da lagoa impacta positivamente o Rio das Pedras, né, só que essa limpeza ela tem que continuar ao rio, sabe? Tem que continuar ao rio. Então, a gente tem esse desafio também. E é isso, tá sempre monitorando. A gente tem sempre que estar em cima, sabe? E a par do que está acontecendo mesmo. E saber também quais são as causas dessa poluição. Porque, na verdade, a contribuição de esgoto está lá ainda, sabe? Pois é, né? Porque vai desassorear, né? Principalmente, mas a gente continua, por falta de estações de tratamento, como a que tem ali na Via Light, que ó, foi construída anos e anos atrás. Eu lembro que eu brinquei lá pra caramba, quando era moleque, né? E não foi ativada. Ou seja, a gente não tem tratamento do nosso esgoto, é muito esgoto, porque tem uma densidade demográfica muito grande, mas não há o tratamento. Então, assim, é secar, né? Gelo. É isso dá gelo, É gelo. basicamente. Então, é realmente isso, assim. E essa limpeza da lagoa, assim, a previsão que eu vejo é que vai impactar positivamente para o Rio das Pedras, sim, porque, se eu não me engano, é isso mesmo. O Rio das Pedras ele está meio que
meio que num território mais abaixo, assim. Então, a limpeza da lagoa impacta Fica uma positivamente. bacia, um escudinho, né? Isso, isso. Então, assim, só que a gente tem que entender que a limpeza não tem que ser uma ação temporária também, né? Porque em outros lugares, a limpeza diária, sabe? E é isso mesmo. Tem um alívio, né, dessa poluição, porém aí continua o despejo novamente, isso vai continuar acontecendo. Então a gente precisa estar sempre monitorando e cobrando, sabe? Ô, Elô, sim ou não? Tem algum sistema de coleta de areia em alguma favela que você tenha informação? Que eu vou te fazer outra pergunta logo. Um sistema que eu não entendi, cortou. De coleta de lixo diária em alguma favela? Diária? Não. É, Não que porque eu tem diária em conheça. outros lugares, né? Mas Em é, outros lugares tem. Em outros lugares tem. conheço. Você tem Não. conhecimento? Que eu conheça, não. Que eu Favela não. conheça, não. Tá, vamos falar. Aqui há muita questão de Rio das Pedras, também de muitos outros lugares, lixo e água. Lixo e água, lixo e água. Contaminação, lixo na rua, contaminação de esgoto, lixo jogado. O que você, como pesquisadora, consegue alertar para a gente, ou organizar, ou listar qualquer medidas que a gente possa começar a tomar, enquanto morador, para diminuir tanto o lixo nas ruas, quanto a contaminação de esgoto, ou, enfim. A gente, enquanto morador, pode fazer alguma coisa e, se puder, liste para a gente algumas coisas. E outra, ou antes, se você quiser responder, enquanto morador, com tantas preocupações, como a gente já conversou antes aí, na vida, o que ou a quem a gente deve recorrer ou pressionar ou reclamar para ampliar essa pressão em relação à autoridade e tudo mais. Eu posso refazer se tu esqueceu alguma coisa. Não, relaxa. Então, é o que podemos fazer, né? A gente pode. Assim, eu vejo, por um lado, assim, eu poderia falar, a gente pode separar o nosso lixo, a gente pode fazer isso, isso e aquilo, mas aí são ações muito individuais que, na verdade, falando muito sério, assim, dentro da favela, não, é importante a gente ter essa consciência de que a gente não pode jogar lixo no chão. É importante a gente ter essa consciência de que a gente não pode jogar lixo no rio, né? É importante. A gente não pode jogar lixo no rio. A gente não pode jogar lixo na favela, no território, né? A gente tem que jogar o lixo no lixo e etc. Mas isso é o básico que toda pessoa deveria fazer, né? Não, não é a atitude transformadora que vai solucionar o problema. Né? Mas é importante, não estou falando que isso não é importante, que a gente tem que jogar no chão mesmo, tem que jogar saco de lixo no rio, não estou falando isso. Isso daí é uma coisa básica que todo mundo devia ter a consciência de fazer mesmo por ser um cidadão, né? E assim, o que a gente pode fazer para transformar isso? Se organizar coletivamente, né? Para quer entrar na discussão do território, só de você estar aqui já é um ponto positivo, né? Estar no Conexões Periféricas, discutindo isso. Sei que o Conexões ele mobiliza muito essas questões também. Conhecer os projetos que já existem dentro do Rio das Pedras, existem muitos movimentos sociais e projetos legais que discutem isso. A agenda é um exemplo, mas não é o único, tá? Tem o Semeando do Amor, tem o próprio Conexões, tem o Pré-Vestibular, tem outros projetos também. Então, se organizar coletivamente, se quiser entrar no WhatsApp da agenda, a gente sempre está divulgando coisas, a gente sempre está fazendo roda de conversa, a gente sempre está fazendo esse diálogo não só com o nosso território, mas também com outros territórios, e a gente tem muito disso, essa articulação com outros movimentos de outros territórios que passam pelas mesmas coisas, a gente tem essa articulação é muito importante para a gente poder
unir forças até de uma maneira geral, sabe? E o que a gente deve recorrer? Bom, a gente deve recorrer a políticas, né? Políticas públicas, deve recorrer à prefeitura, deve recorrer. Só que é assim, você não vai chegar você unicamente lá bater lá na porta da prefeitura, isso aqui está acontecendo comigo, é isso aqui. É a força do coletivo, né? Então, a gente da agenda, por exemplo, estamos nessa luta aí de construir proposta de política pública para melhorar a situação do saneamento básico. É um desafio brabo, assim, não é uma coisa fácil de se pensar, né? A gente está na construção ainda, não está tudo feito, né? A gente está na construção, mas é uma discussão coletiva. Então, a gente tem que ter essa visão é muito importante. É importante também a gente ver que o que a gente sofre é fruto de um não planejamento urbano, né? Então, quando os bairros, no geral, eles foram planejados, o Rio das Pedras não, assim como todas as favelas, né? Posso falar assim. Então, por isso que nem distribuição de água a gente tinha há pouco tempo atrás, né, na época da ocupação, e até um pouco depois, né, isso era muito improvisado pelos moradores. O Rio das Pedras surgiu da necessidade da construção da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca foi planejada, o Rio das Pedras não. Então, é importante a gente ter essa. Isso não é um problema que surgiu do nada, isso foi um problema planejado, isso foi um impacto planejado. Então, a solução desse problema está no público mesmo, na política pública que deveria ter sido feita e não foi. Então, é isso, entendeu? Da falta de habitação, né? A falta de acesso aí ao saneamento, as casas são construídas de maneira mais precarizada, aí não tem saneamento, gera um impacto na saúde, gera um impacto ambiental. É uma rede, né? Tá tudo articulado, não tem jeito. Minha amiga, ó, a gente está caminhando para o final, mas não tem como não Ah, falar, não tem como não falar de rapidamente, né, de racismo ambiental. Queria que você desse uma síntese assim para a galera que nunca ouviu o termo. Teve um momento aí que o termo apareceu com mais força na mídia, né, nas redes sociais, e muita gente sem entender, sem compreender. Eu sei que é um tema complexo, obviamente é um conceito complexo, não dá para explicar em tão pouco tempo, mas só para a galera entender um pouquinho, né, ter esse contato. Então, racismo ambiental é um termo que surgiu na década de 80 nos Estados Unidos, né? Devido a protestos contra indústrias, fábricas, depósitos de lixo tóxico que eram estrategicamente colocados em conjuntos habitacionais negros. Então, essas pessoas eram expostas a esses tóxicos e essas fábricas, essas indústrias, né, de resíduos tóxicos, elas eram estrategicamente alocadas em comunidades habitacionais de pessoas majoritariamente pretas. E aí isso gerou uma série de protestos e foi de um pesquisador, né, um sociólogo chamado Benjamin Franklin Jr., se não me engano, que cunhou esse termo racismo ambiental. Então, é um termo que vem lá dos Estados Unidos, né? Mas que reflete muito o que a gente vive aqui, especificamente no Brasil, né? Especificamente aqui no Rio de Janeiro, aonde as favelas, que também são majoritariamente pessoas, moradores, né? Pessoas de pele preta, sofrem esses problemas ambientais também, de falta de planejamento urbano, saneamento básico, exposição a tóxicos. Muitas vezes, por exemplo, a gente vê aqui os lixões, né, os aterros sanitários são colocados em lugares estrategicamente periféricos, né, em que o entorno é periférico, muitas vezes lixão de gramacho, né, e entre outros aterros também. Então, isso é
estratégico, né? Então, o termo racismo ambiental vem daí. O ambiental, muitas vezes a pessoa não consegue associar racismo ao termo ambiental, mas está justamente linkado a isso. E aí tem a questão também dos resíduos de indústrias também, né? E aí aqui no Brasil não é só somente a população negra, mas a população indígena também, onde essas pessoas têm, enfim, desmatamento de áreas, a invasão, né, das áreas que a pessoa tem a limitação, né, de áreas indígenas, elas são invadidas por latifundiários, e o desmatamento também, a contaminação da água por metais tóxicos de indústrias, né, comunidades ribeirinhas também, tudo isso entra no racial. E o Rio de Janeiro reflete muito a questão periférica também, né, que é isso que eu falei para vocês. É isso, racismo ambiental. Boa. Então, hoje em dia, graças a Deus, é um termo que as pessoas já têm mais consciência, né? Hoje em dia não é tão raro a pessoa entender o que é racismo ambiental. É sinal que as pessoas estão tendo essa consciência, né? Então, né? Boa. Importante pra caramba, né? É isso. Compreender que, pô, o discurso foi durante muito tempo, né? De que, na favela tem mais gente, nas periferias tem mais gente, então eles poluem mais. Fato é Sim. que a gente sabe que o poder econômico tem uma influência no consumo. Então, mesmo a densidade demográfica da Barra da Tijuca sendo menor, né, esse lixo infelizmente, vai parar nos lixões, gramachos, né? Ou seja, que a elite econômica tem um maior poder de consumo, né? Produz mais lixo, mais resíduos sólidos, mas esses resíduos sólidos são descartados perto lá, né, da Baixada, nas periferias nas áreas mais periféricas da cidade. Essa é a parada que Cara, a gente precisa. desculpa, meus irmãos, é importante, escutando vocês dois agora, eu vi a necessidade de completar a fala que eu falei antes, que a gente tem tantas preocupações, como que a gente vai se dar atenção a outra, mas a gente da periferia é a população que mais se preocupa com a sujeira, apesar de parecer que não. Só que quem é que se preocupa com a sujeira? Quem surge ou quem está perto? Então, a gente se preocupa. Era só para ter ali na preocupação, e é isso. Todo esse sistema disseminando as nossas preocupações para um lado e para o outro, parece que a gente não é. A gente é o maior preocupado com isso e o maior interessado. Bom, e tu me Né? deu um gancho, rapidinho, antes de voltar para Elô, né? Porque a gente acabou não entrando nesse assunto, mas é exatamente a galera que são os catadores de materiais recicláveis, né? A galera que está de maneira mais precarizada, trabalhando de Os maneira mais precarizada. garimpeiros, Os garimpeiros, né? Estão ali, né? Ralando e tal, se dispondo, né? A contaminações e tal. E são os que ganham menos com É, esses resíduos coletados, separados, né, vendidos. Enquanto o dono lá do ferro velho, né, como é popularmente conhecido, é que ganha uma grana, né, quando a gente sabe que tem alguns resíduos sólidos que valem uma grana, que são separados e que geram uma economia importante, mas que a gente infelizmente não tem a cultura de cooperativas, né? Isso não é incentivado pela prefeitura, não é apoiado, para essa galera ter um pouco mais de dignidade tem de o trabalho. sindicato, né, dos catadores, Pois é. as pessoas não têm direitos trabalhistas e trabalham expostos a toda essa contaminação, vulnerabilidade, exploração. Isso é uma realidade mesmo. E, pô, assim, na verdade, a gente fala assim, os donos dos, como você falou, os donos dos ferro-velhos, mas tem um dono de um ferro-velho master, né, que é a produção de latinha. É eu ia falar bizarro. isso. É um lucro, é uma exploração, um lucro em cima da exploração tremenda, tremenda mesmo. Se eu não me engano, o Brasil é o maior, é o líder é o maior, é um dos maiores na reciclagem, né, de latinhas do mundo, E se a eu não gente me não engano. recicla.
E a gente não recicla tanto assim, não é? Ou não? Ou eu tô enganado? Mesmo assim, Não, acho que recicla bastante justamente por recicla causa muito? da ação dos catadores, né? Os catadores, os catadores Cara, ia comentar sobre. Perdão, Elô. Aqui, parece. Oi? É Boa porque eu noite. acho que trava um pouquinho para mim. Pode falar. Bom, o que eu ia falar? A gente aqui, eu visualizo uma proximidade com os garimpeiros, eu tenho uma proximidade diferente. É, visualizo que existe uma organização entre eles, por cada setor. Eu não estou falando agora, eu estou falando muito especificamente das pedras, meus amores. Especificamente das pedras, existe uma organização entre eles, que alguns só fazem isso aqui, outros só fazem isso ali. Eu não sei se isso, eu ainda não troquei essa ideia com eles, se é entre eles ou se já existe nesses catadores uma força maior nesse controle. Aí, enfim, eu estou nessa dúvida ainda. Eu também. É, mas voltando, Douglas, está ainda aí, né, meu irmão? Está aqui chegando para o final. Eu gosto, cara, eu nunca acho que 1 hora e meia é muito, nunca acho que 1 hora, 2 horas é muito. Quando eu acho que é muito antes de começar. Quando a gente começa a conversar, eu vejo que não é tanto assim. É fogo, né? É difícil, meus irmãos. Muito bem. Elu, a gente está chegando para o final, a gente vai começar a afinar a nossa conversa aqui, afunilar, na verdade. Falamos muito, minha irmã, falamos muito de água. Falamos muito de saneamento básico, aqui no geral. De lixo também falamos bastante. Para você, para você especificamente, quanto cidadã morador de Rio das Pedras, ou universitária, ou profissional, para você tem uma prioridade de tal ali para você, cara, não. Eu acho mais interessante no momento, e eu digo que você tem análise política, você tem análise social, então você tem uma visão mais refinada. O que você acha que é de repente, o crucial para a gente começar? Começar não, que a gente já está na caminhada, na batalha, mas para a gente fortalecer a luta ali. Eu acho que o essencial em relação ao problema da água, Cara, eu vou te falar em relação ao problema do saneamento básico, que no caso também relaciona à água, mas no saneamento básico no geral. Se você acha que é água, pode falar sobre a água, ou enfim. eu acho que agora, no momento, eu vou dizer assim, como moradora, né, do Rio das Pedras, porque às vezes, como bióloga, eu posso dar uma visão, às vezes, de fora, né, mas eu, como moradora, eu sinto essa necessidade de ter um resgate da memória do Rio, sabe? Eu tenho sentido isso ultimamente, porque, por exemplo, estou aplicando o meu TCC lá na escola, numa escola aqui no Rio das Pedras, né? E as crianças, não é uma coisa só das crianças, tá? Muitas pessoas associam o rio não como um rio, mas como um valão, sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que esse é o primeiro passo, porque não tem como você sair falando sobre o que temos que fazer, sendo que essa pessoa nem para ela é natural aquilo. Primeiro a gente tem que trabalhar com essa desnaturalização, sabe? E que esse rio não é um valão, ele é um rio. Ele só está doente, né? Mas ele é um rio. Ele é um rio. Ele foi um rio limpo. Então, é isso. Acho que primeiro aí. Depois a gente vai discutindo os impactos disso, né? Talvez em alguns lugares, quer dizer,
uma pessoa, realmente, né? Uma pessoa que está tendo a casa inundada pela elevação da maré, está tendo a casa inundada de esgoto, porque o rio, talvez para essa pessoa realmente falar da história do rio não é interessante, porque o problema dela é emergencial. Então aí a gente vai ter outro tipo de abordagem, né? Mas, assim, no geral, eu acho que Sim. a história do Rio, sabe? A gente resgatar essa memória do Rio, porque a minha avó lavava roupa no Rio. A gente tomou banho no Rio, Pois é. pescou no Rio, né, Lu? Não, Doideira. eu não. Ah, é, Eu, até mais nova, né? É verdade. infelizmente, eu não peguei isso. E Douglas é muito mais velho, muito mais velho que eu. Ah, então ele com certeza pegou. Eu sou um pouquinho mais novo, Eu então eu tenho, tomei um ó, banho no Rio. eu tenho 30 anos. Eu não peguei o Rio Limpo. Eu. Cara, cara, eu vou te falar que eu acho que eu também não peguei, mas eu mergulhei bastante. Eu acho que estava começando de repente, não sei mais. Como eu via os antigos amigos mais velhos, então possivelmente, eu não sei se estava na transição, mas tomamos muito banho no Rio, cara. Que doideira. Bom, Como eu sou mais novo que vocês, eu não Douglas, meu peguei irmão. pegar, entendeu? Fala, coroa. Não, cara, a gente tomava banho, mas não tava, ainda já não tava limpo, limpinho, mas ainda tinha um peixinho, ainda peixe, ainda a água ainda era, né, mais Não, limpinha. eu vou te falar, não é só o Rio, né, cara? Não é só o Rio, Rio das Pedras. Eu tenho certeza absoluta. Eu preciso de estudos, irmão. Eu não sei se alguém fez estudo sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta, porque temos uma montanha aqui, atrás de Rio das Pedras, que é a subida do Clarice não, do Floresta, né? Temos uma montanha, que é a Floresta de Juca. Temos uma parte plana, bem extensinha. Eu tenho certeza que esse lugar aqui foi ocupado por indígenas em algum momento. Eu Eu não, também acho. eu não sei se alguém tem algum estudo disso. Eu procurei, Sabe, Lu? não achei, mas com certeza era, gente, porque não é possível. Não, Era um não tem. Isso ambiente. aqui era terra, isso aqui era terra de tamoio. Ou dúvida nenhuma. E É, vale. tem uma. A gente. Não sei se o Douglas participou, acho que você participou também, né? De uma discussão que teve lá no Semeando do Amor, com o projeto Carioca. Falava sobre os Vi lá. indígenas aqui das pedras. Eu esperava que tivesse alguém que tivesse essa memória, tipo, aqui, antes da ocupação dos moradores, vivia uma comunidade indígena tal. Só que não. Na verdade, tinha mais indígenas migrantes mesmo, né, que vieram de outros Caraca, estados. garota. Tu me deu uma ideia sensacional, meu irmão. A gente aqui pode fazer isso, lógico, né? É porque a gente passou, depois, eu também esperava nesse dia aí. Só que teve uma época de coronel, né? Inclusive aqui, coronel não, capitania, eu não sei bem como é que tava na época, mas aqui deve ter passado, antes de ter o coronel ou ter o português, com certeza teve a tribo. Mas acho que deve ter tido uma quebra, por isso que a gente não viu mais, não tem como ter. Agora achar alguém aqui, eu acho que, porra, Infelizmente, são informações que às vezes nem isso é muito existem mais, foda. são muito difíceis, sabe? Porque acaba que não é registrado, né? Infelizmente. Mas eu tenho essa dimensão também, compartilho disso. Tem gente pesquisando, tem gente buscando essas informações, tem coletivos na Jacarepaguá, né, que tem feito esse levantamento. A gente às vezes não se encontra, esses estudos ainda não estão dialogando entre si. A academia, nesse sentido, cumpre um papel importante, né, de sistematizar esses dados, tem estrutura para isso. Os coletivos fazem isso de maneira muito precarizada, né? Muito na raça. Teve esse projeto, participei lá no Semeando, lançamento do Carioca, mas que é uma pesquisa ainda muito incipiente, muito no início, né? Mas É. busca justamente Até tem isso, estudo, né, Lu? mas busca Mas não tem a resgatar profundidade. essas origens indígenas no Rio de Janeiro, entendeu? Então, com certeza vai dar um samba aí
bacana daqui a um tempo, Não, né? eu entrei nesse quesito, entrei não, né? A gente está finalizando nesse assunto para falar daquela identidade, de se saber quem estava aqui antes de você, saber para onde você veio, para saber como é que é essa terra mesmo. E como eu tenho uma visão meio particular do mundo, eu sou uma coisa meio aleatória, eu acho. Igual acredito que a Lu seja, o Douglas também seja, porque a gente está aqui trocando essa ideia e não está em casa, paradão, enfim. É, Mas eu realmente acho que a gente tem essa história, precisa reconhecer essa história, porque eu acho que o psicológico manda em tudo. E se a gente entende que a gente tem essa força enquanto tribo, a gente tem que começar a falar nosso palavreado, que nem sei se é tribo, a palavra tribo é nosso palavreado, nem é, eu tenho certeza que não é, mas para a gente ter essa noção de força comunitária, de força de equipe, de equipe não, mas enfim, vocês entenderam, né, meu irmão? Desculpa, mas Tipo, é De importantíssimo, cara, aldeia, né? de Se aldeia, aldear. de tapa, casa, aquela tapa, tapa, pronto. Me pergunta, não sei me expressar, mas é isso. Não é, Elo? Concordando entendo. contigo. Sim, eu acho que essa conexão, pode falar, Douglas. Não, não, não. Eu acho que essa conexão com o território, ela é muito necessária, sabe? Principalmente aqui no Rio das Pedras, porque o Rio das Pedras ele tem uma característica muito peculiar, sabe? Diferente de outras comunidades, por exemplo, aqui tem muitos migrantes. Então, às vezes, são migrantes que não têm raízes aqui no território, sabe? As raízes desses migrantes estão na sua terra natal. Então, muitas vezes, o Rio das Pedras, assim, é uma percepção que eu, como Heloísa, tenho, e nós da Agenda também estamos discutindo sobre isso, sobre muitos moradores terem uma visão do Rio das Pedras como um local de passagem e não como um local de raiz mesmo, sabe? Então, quando você não conhece, você não se sente pertencente a tal lugar, você não se importa muito com o que tem que ser feito. É um lugar que eu estou aqui por enquanto, então logo vou sair daqui, não tenho raízes aqui. Só que quando você entende a história desse lugar, você tem essa possibilidade de se sentir pertencente mais, sabe? Eu sou daqui também, né? Cara, eu acho que você tocou no ponto que eu venho falando, minha irmã. Chamo dessas pessoas de pessoas passantes, É, porque elas passando. vêm para cá, passam naturalmente, como a gente também faz quando a gente resolve sair do nosso ponto, nossa novela, e resolve ir para outro lugar para buscar uma melhoria e tudo mais. São pessoas passantes. Não indica que elas vão ficar um mês, 3, um ano, 2 anos, não. E eu acho que é aí que a gente ainda não conseguiu encaixar, de criar essa realidade que a pessoa pode construir uma realidade saudável no seu início e que ela também pode pensar em sair, porque todo mundo quer um lugar saudável, limpo e tudo mais. Não que a favela não possa virar, né? Ela pode virar, mas se a gente quer estar aqui para passar, pode também passar por um momento ali, um momento saudável. Eu acho que a gente ainda, eu enquanto pessoa, me estou muito limitado, não consegui raciocinar sobre isso. Mas eu acho que tu falou o ponto. São pessoas passantes, não conseguem criar aquela identidade. É, Então, e já que é acaba que isso, falta a gente criar essa visão para essa pessoa passante de que aquilo pode ser saudável de repente, naquele momento. isso é verdade. E assim, é uma coisa que eu tenho percebido, quando a gente vai falar, vai visitar outros territórios, vai articular, a gente percebe que as pessoas, por exemplo, em outras favelas, conhecem a história da favela, sabe? Você vai perguntar para qualquer morador, sei lá, do Morro da Previdência, ele vai saber a história do Morro da Previdência. Quem não sabe a história do Morro da Previdência, né? E aí vai lá, sabe a história. Se você perguntar por exemplo, né? Um exemplo disso.
Por que que a Rua Nova se chama Rua Nova? Por que que a Rua Velha se chama Rua Velha? Ninguém sabe. Eu não sabia. Eu tive que ler o livro para entender, entendeu? Então, a gente não sabe a história da luta, da ocupação do território. A gente não sabe nem, é isso que você falou, a história dos antepassados indígenas que provavelmente moraram, sabe, nesse território, né? E a relação que eles tinham com o ambiente, a gente não sabe. Então, a gente não sabe. Então, é uma coisa que é necessário a gente ter esse pertencimento, ele é construído, sabe? Não é uma coisa do nada. E ainda mais assim numa favela de imigrantes, né? Pode falar, você ia falar? Não. Elo, eu vou te falar uma coisa que eu tenho medo de falar, mas eu sei que existe. Medo de falar, não. Eu tenho receio de falar porque eu acho que eu posso ser um bobãozão, sei lá. Mas eu visualizo uma sociedade de resistência. Resistência contra a quê, Fernando? Cara, eu não tenho ideia, minha irmã, meu irmão. Porém, eu visualizo uma sociedade que olha e organiza as ideias para o ser humano, especificamente para o ser humano, ou pela sobrevivência do ser humano, outra sociedade que se organiza para progressão tecnológica, eu não sei se é isso, tá? Por que eu estou falando isso loucamente? Porque, Leo, a gente estava falando da nossa raiz, se a gente entende, né, sei lá, cara, que o nosso, a nossa essência é cuidar de nós mesmos, a gente não se distancia de nós. E a gente realmente apagando, blindando, bloqueando essa raiz, essa informação, a gente acaba destruindo a nossa própria população. E das pedras destruindo a Rio das Pedras, praticamente, obviamente, né? Não era isso que eu queria falar, Douglas. Fale, meu irmão. Pô, eu vou ser o chato do rolê, porque, infelizmente, esse papo é foda pra Caraca, vai caramba, dar né? nove, Esse viado. papo, É esse verdade. papo tem a ver com uma coisa que a gente precisa resgatar, como a Elô falou, né? Da nossa memória. A gente vai fazer um evento em setembro, né, sobre memória climática em Rio das Pedras. E aí é fundamental a gente poder discutir isso, apresentar essas memórias, trocar essa ideia, né, de maneira mais sistematizada, resgatando aí as nossas raízes, como a gente já fez aqui, né, uma série de conversas com a galera mais antiga, mais velha. Eu acho que isso é fundamental, né? Se a gente não conhece a nossa história, a gente não consegue projetar o futuro, criar essa identidade, essa raiz que a Lu falou. Eu acho que é fundamental. Mas eu acho que, pô, a gente deve voltar com outro encontro só para falar sobre esse tema, que é um tema, pô, que a gente dá para falar mais 1 hora, 2 horas sobre isso tranquilamente, né? E Só convidar para outras frisar pessoas que tem que também. ser presencial, né, meus irmãos? Com Vocês dois, né? Pô? certeza, esse é o objetivo. Em breve a gente vai conseguir, porque tem uma estrutura física que a gente ainda não tem ainda, mas vamos ter. Eu sei, moço. Elô, minha querida, eu quero te agradecer demais, por ter topado essa conversa aqui com a gente, né? Cria, moradora, liderança, né? Uma jovem liderança, assim, com muitas possibilidades aí de atuação e de fortalecimento do nosso território. Fico muito feliz, assim, uma admiração pela sua trajetória, pelo que você vem construindo, e só gratidão por estar aqui trocando essa ideia com a gente. Ah, Dê um eu que alô aí tenho a pra agradecer. galera, dê um salve aí para o pessoal. Ah, eu que tenho que agradecer, gente. Eu admiro vocês também demais. Muito obrigada, para mim é uma honra estar aqui. E é isso, muito obrigada a todo mundo que estava aqui ouvindo e contribuindo também na discussão. E é isso, eu tenho a agradecer, gente. Espero que tenha mais encontros. Adorei a conversa. Amém, minha irmã. Obrigado, cara. Eu vou te falar. Rio das Pedras, galera, para quem não mora aqui, é uma favela grande. A gente não tem uma noção do que é uma grandeza de repente, quando a gente não visualiza, não tá vivendo, mas Rio das Pedras é uma favela grande. Por que eu digo isso? Porque tem 36 anos, eu tem 30,
a gente se conhece há pouquíssimo tempo, Verdade, não é, Elo? É verdade. muito pouco tempo que a gente veio se apresentar, se conhecer. E para vocês entenderem que em cada favela tem uma galera que se movimenta para se articular de alguma forma positiva para a própria comunidade. Eu digo isso não para Rio das Pedras, eu digo para todas as favelas. A gente que quer, você que quer se articular, eu digo isso pensando muito na Heloísa. Aí eu não, como é que eu ia me articular com ela se eu não a conhecer? Então, se conecte mesmo, irmãos. Se conecte com grupos, com equipes, com coletivos, porque foi assim que a gente se conheceu, que eu me conectei com a Elô. Toda favela tem gente boa, na maioria das vezes, na verdade, em todas as comunidades, quase que 90% das pessoas são as melhores pessoas do planeta. Se conecte com ela está querendo se fortalecer, está querendo fortalecer a comunidade ou o seu espaço. É isso. Elu, o que eu digo, por que eu estou dizendo isso? Que eu tenho uma gratidão imensa. Por não ter te conhecido antes, eu tenho uma lamentação. Por saber que você existe na batalha, na luta principalmente dessa batalha ambiental, porra, eu sou 1 milhão de vezes mais grato ainda. Então, obrigado também por isso. E obrigado, cara, pela disposição de estar trocando todos esses minutos da tua noite com a gente. Obrigado pelas informações. Obrigado pela luta que você já está aí na caminhada, já está na resistência de alguma forma. Obrigado de verdade, tá? Irmão, obrigado também você. Mais uma vez na articulação com o Elô, nossa conterrânea, nossa parceira. Obrigado por fazer essa conversa acontecer. E aí, amores e amados e amadas, esperamos que vocês tenham tido uma ótima noite, um ótimo momento de conversa com a gente. Que quem não viu agora, que veja depois, aproveitem essa conversa, que foi bacana demais. E possivelmente, com total certeza, vai ter uma outra conversa com o Elu. E é isso. Tamo junto. Uma ótima noite a todos vocês e até a próxima conversa. Fiquem na paz. Tamo junto. Um Abraço, abraço, meus pessoal. irmãos. Valeu, até a próxima. Beijo, boa noite, Abraço. bom descanso a Boa todos. noite.